paz de Cristo, meus irmãos e irmãs que nos acompanham de todo o Brasil e até do exterior aqui no canal Fala Denão. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. Como está aí no seu estado? Aqui em São Paulo está muito frio. Essa noite foi muito fria, mas pela graça do Senhor estamos aqui para a aula 2 do terceiro trimestre de 2017. Eu sou o Denis Pereira. Para você que está chegando no canal agora, sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. Denão é um apelido que a meninada colocou em mim. São mais de 20 anos trabalhando com jovens e adolescentes na casa do Senhor. Aqui no canal Fala Denão, você encontra mais de 200 vídeos. Hoje eu acho que a maioria já são vídeos da escola dominical, mas nós temos vídeos aqui sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre família, e Fala Denão. Você pode me mandar um título de um vídeo, um tema, uma sugestão, ou a galera aí da sua igreja pode ter aí uma dúvida, uma pergunta, você manda para mim. Se quiser mandar em vídeo, melhor ainda, eu edito a pergunta de vocês e mando junto com a resposta e coloco aqui no canal. A ideia é usar essa ferramenta maravilhosa e poderosa que é o YouTube para propagar a palavra de Deus. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. É só clicar aqui no ícone amarelo que está aparecendo aí na sua tela e você estará automaticamente inscrito em nosso canal. O nosso canal, ele é destinado a pregar a palavra de Deus. Aqui não tem deboche, não tem brincadeirinha, é palavra de Deus, mesmo nos assuntos um pouco mais complexos e polêmicos, mas eu fico sempre com a palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a pastores, líderes, pais, alunos, superintendentes, todos os envolvidos com a escola dominical. Compartilhe os nossos vídeos, manda para todo mundo, manda para o pessoal da sua igreja, para os seus alunos, para o pessoal do seu campo de trabalho, para todos os professores, superintendentes, para alunos, manda para todo mundo. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Você pode me conhecer melhor o meu ministério, conhecer melhor a minha família, tá certo? Tem aqui também o meu número de WhatsApp. Eu tenho 2 grupos no WhatsApp para professores da IBD, onde nós compartilhamos livros em PDF, revistas em PDF. Nós discutimos o assunto da semana da escola dominical, é só professores da escola dominical. Nós temos aqui vídeos para a classe de juvenis, que nesse trimestre é avivamento para a juventude, tempo para todas as coisas na classe de jovens e adolescentes vivendo em sociedade, tá certo? Então, nós temos inclusive nesse trimestre o prazer de ter nos nossos grupos o presbítero Carlos Alexandre, que é o comentarista da revista de juvenis. Então, nós temos assim um auxílio muito importante nesse trimestre dentro do assunto, o avivamento, que é do próprio comentarista da lição. Então, junto, o Senhor tem nos dado graça para motivar professores. É a tua primeira aula, é o teu primeiro trimestre, ou nesse trimestre você está se sentindo meio desanimado? Fique com a gente, pegue o nosso material. Na descrição dos vídeos, inclusive, eu coloco um link para você baixar o material em PDF, que você pode depois usar na sala de aula, mandar para os seus alunos com algumas informações adicionais que eu coloco sobre cada assunto. Nosso lema é #vamos crescer juntos, vamos semear a palavra de Deus, amém? Então inscreva-se no nosso canal. Nós já chegamos a mais de 150 mil visualizações com vídeos sérios, falando sempre a palavra de Deus, motivando pessoas a ficarem firmes na palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe as nossas aulas, os nossos vídeos nas redes sociais, nos ajude a crescer. Quanto mais inscritos, mais o YouTube ranqueia melhor o nosso canal em sites de pesquisa. Eu conto com você para chegar a 5 mil inscritos. Aqui é a palavra de Deus e vale a pena investir nisso para que mais pessoas sejam alcançadas, e eu conto com você. Amém? Vamos à aula 2 do terceiro trimestre de 2017. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, meus irmãos, chegando aqui com a aula 2 na classe de adolescentes, família,
nosso primeiro grupo social. Como eu disse, aqui na descrição dos vídeos você tem material em PDF e para essa aula 2 especificamente, tem diversos materiais adicionais que tem a ver com o nosso dia a dia. Sabe que o professor, ele precisa ser antes de tudo um pesquisador. Dentro da lição, dentro do tema, o contexto em geral em que nós estamos inseridos. Então, família, nosso primeiro grupo social. O texto bíblico está em Gênesis, no capítulo 2, e versículos de 4 a 25. O destaque está em Josué 24, versículo 15. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos analisar um pouco o contexto de família e a importância que ela tem para a sociedade. Nós vamos trazer nesta lição algumas novas formações de família aceitas pela sociedade e o impacto que isso tem, as mudanças sociais que são provocadas quando nós mudamos a nossa forma de se comportar, tá certo? Nós vamos falar também sobre a convivência em família. Em tempos tão difíceis que estamos vivendo, muitas famílias cristãs têm dificuldade de conviverem dentro de casa. Se fosse possível ficar o tempo todo na igreja era uma maravilha, porque na igreja todo mundo se dá bem, na igreja todo mundo sorri um para o outro, na igreja todo mundo é educado. Mas dentro de casa é uma guerra, é violência verbal e psicológica. Estou falando de famílias cristãs. Que esta lição nos ajude a entender melhor o papel, a função e a missão da família na sociedade. Família. Primeiro tópico aqui, célula máter da sociedade. A família foi criada por Deus. É o primeiro e mais importante grupo social a que pertencemos. Por isso ela é chamada de célula máter da sociedade, de célula principal, da qual se deriva todos os outros grupos sociais. Primeiramente, Deus fez e preparou o mundo para receber essa instituição tão especial. Depois ele criou o homem e a mulher. Mas a família não estava completa, faltavam os filhos, certo? Então a família surgiu da necessidade de nos relacionarmos. Nascemos, crescemos e amadurecemos na família. Não há família perfeita. Eu sou casado há 18 anos, vou fazer 19 anos. Tenho a Júlia de 17 anos e o Abner de 13 anos. Não há família perfeita, mas somos aperfeiçoados pelo amor de Deus. E embora o pecado tenha causado destruição na família, se cumprirmos o conceito divino de família e para a família, seremos bem-sucedidos. A disfunção familiar gera violência, separação, transtornos sociais. Os ataques constantes à família, como Deus a estabeleceu, homem, mulher e filhos, vem causando grandes transtornos, provocando inversão de valores. Na família, cada um tem um papel específico. Homem, provedor, líder. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem, é que o homem por Deus tem a missão de liderar a sua família, de conduzir a sua família, tanto espiritualmente quanto socialmente. A mulher, maternidade, equilíbrio, auxílio, submissão à liderança do marido. E filhos, herança, presente de Deus aos pais, submissão aos pais. Tudo isso para que o plano divino seja estabelecido e a terra povoada por uma sociedade equilibrada, sensata. Quando a sociedade promove novos arranjos familiares, não só promove o pecado, como provoca transtornos irreversíveis e caos social. Arranjos familiares atuais. Então, você tem a família nuclear, tá? A família nuclear é constituída por um casal, pai e mãe,
com ou sem filhos. Então, o núcleo da família, um homem e uma mulher. Família estendida ou extensa é o mesmo arranjo anterior, o mesmo arranjo da nuclear, mas inclui convivência com parentes, avós, tios, tias, tá certo? Então é aquela família que mora na mesma casa, mora o sogro, a sogra, o avô, a avó, tio, tal. Família composta, além dos pais e seus filhos, também conta com integrantes que mantêm vínculos consanguíneos com apenas um dos pais. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa eu, minha esposa, meus filhos e um irmão meu vem morar comigo. Tá certo? Ou meu pai vem morar comigo. Família composta. Família monoparental, composta por apenas um dos progenitores, pai ou mãe. Porque a mãe morreu, o pai está cuidando dos filhos. Porque o pai foi embora, a mãe está cuidando dos filhos. Aliás, o número é crescente de lares onde a família é monoparental. Os filhos são criados apenas por um dos progenitores. Tá certo? Vamos lá. Anaparental se caracteriza pela inexistência da figura dos pais. É quando os filhos são criados pelos avós. Tá? Homoafetiva, formada a partir da união entre pessoas do mesmo sexo, certo? E o mosaico é aquela família originada do casamento ou da união estável de um casal, na qual um ou ambos de seus membros têm filhos de um vínculo anterior. Tá? Então, o mosaico é quando se casam pessoas, geralmente aí separadas ou divorciadas, elas têm um novo relacionamento e trazem para esse novo relacionamento filhos dos relacionamentos anteriores. Tá? Então, isso aqui só para você ver, são dados, fonte Censo Demográfico de 2010, IBGE e tal, tá bom? Então isso aqui só para você entender como é que o negócio funciona e como a diferenciação de famílias. Por exemplo, mudança de comportamento que gera mudança social. Está faltando bebê no Japão. Uma crise nacional atinge o país que está com berçários cada vez mais vazios. O país está envelhecendo e encolhendo. Por que os japoneses não estão se procriando? Porque estão casando cada vez menos. Na cultura tradicional, isso quer dizer muito. Por quê? Porque no Japão apenas 2% dos bebês nascem fora do casamento. O novo estilo dos namorados japoneses também interfere na atual situação. Os chamados otaku são pessoas, em sua maioria homens, viciados em quadrinhos e computadores e que tratam personagens de um jogo eletrônico como namoradas reais de carne e osso e interpretam personagens bem mais novos do que a sua real idade. E aí eles são tão aficionados pelo jogo que eles não namoram uma menina realmente de carne e osso, porque na mentalidade deles seria uma traição. Olha só que situação. Então, em contrapartida à falta de bebês no Japão vive a maior população de idosos do planeta. Cerca de 25% de todos os japoneses têm mais de 65 anos. Vende-se mais fraldas geriátricas do que fraldas de bebê no Japão, tá certo? Então, a população está encolhendo. Existem cidades como a vila de Nagoro que possuem apenas 35 habitantes. Por quê? Porque as pessoas vão morrendo e não tem uma população nova para povoar aquele lugar. Tá? Na China também, a política do filho único virou uma bomba demográfica na China. Olha só que situação. O envelhecimento da população chinesa irá desacelerar a economia, na medida em que o número de pessoas em idade ativa diminui e a proporção entre contribuintes e pensionistas continua a cair. Então, no longo prazo, no médio prazo, toda política que ela vem para diminuir ou que traz como resultado a diminuição de procriação no médio e no longo prazo, isso vai gerar problema social. Então, é uma conta simples. Quem é que sustenta
a pirâmide da previdência social, dos aposentados, dos pensionistas, são as pessoas que estão trabalhando, certo? São os jovens. Numa sociedade onde poucas crianças nascem, no médio e no longo prazo, você terá mais idosos aposentados, afastados, do que jovens trabalhando. Então, quem é que vai sustentar isso? Então, eu coloquei aqui esses dados para a gente pensar. No Brasil está sendo tomado decisões, a justiça, não sei o quê, mas isso, além de aos olhos de Deus, não ser visto com bons olhos, porque Ele não criou o projeto desse jeito, para nós, isso trará problemas sociais no médio e no longo prazo. Viver e conviver em sociedade ou em família, né? O modelo familiar muda com o passar dos tempos. Já tivemos a era da família patriarcal, consanguínea. Entretanto, isso não altera o valor, a importância da família. Aliás, esse modelo de família que nós defendemos, homem, mulher, filhos, ele é considerado patriarcal, arcaico e antiquado pela atual sociedade. Há uma geração de jovens que precisa de bons exemplos dos mais velhos, da sua experiência e referencial de vida comprometida com os valores do reino e da justiça de Deus. O futuro sempre nos trará diferentes gerações que viverão grandes desafios de comunicação. Só que o homem tem uma grande tendência a se afastar dos valores que Deus planejou para a família. Por isso é importante que os cristãos desenvolvam a persistência. É necessário ensinar e vivenciar em nossos lares os propósitos ensinados pelo Senhor na Bíblia. Cada membro da família cumprindo seu papel sem perder a sua identidade. Pais procurando manter uma vida saudável e responsável diante dos filhos, afinal eles estão de olho. Filhos retribuindo o bem recebido, num tratamento de honra e respeito, mesmo quando houver discordâncias. Da mesma forma, o tratamento dos avós e parentes. Então, os filhos precisam ser ensinados, nossos alunos, a tratarem, a honrarem seus pais. Eu costumo dizer, quando estou palestrando para pais e filhos, que pai é pai. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Não interessa se pai e mãe é chato, não interessa se eles são descrentes, não interessa. A Bíblia manda honrar pai e mãe, porque representam a autoridade de Deus na terra, e honrá-los é honrar a Deus. E quem honra a Deus, ele promete uma vida próspera e abençoada, tá certo? Então é necessário que a família atual aprenda a viver em conciliação, tá certo? Nós precisamos conjugar mais esse verbo conciliar, não é verdade? Resolver os problemas e não passar por cima e não deixar para depois. Os filhos precisam aprender que não há ninguém mais confiável para ele abrir o coração e contar os seus segredos do que pai e mãe. Então nós precisamos aprender a viver em conciliação, a conviver, extraindo o que cada um tem de melhor, vencendo o desafio de nosso dia, que é: comandarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então é preciso que haja acordo para que a gente possa viver bem. Uma família, ela precisa caminhar na mesma direção. Família desajustada é igual carro desalinhado. Você até chega no destino, irmão, mas é difícil. O pneu desgasta mais rápido, combustível gasta mais, é um esforço para dirigir. Então, uma família que convive bem, aprendendo a lidar com as adversidades, com as discordâncias, aprendendo a entender as mudanças que vão acontecendo, tá certo? Ontem, minha filha era uma garotinha que eu pegava no colo, hoje ela é uma menina do meu tamanho. Então ela foi mudando e está mudando. Então,
conforme nós vamos aprendendo a lidar com essas mudanças, o Senhor vai aperfeiçoando com o seu amor e a nossa trajetória, ela fica uma trajetória mais suave. As adversidades, elas são vencidas, não é por um só, é por uma família unida no amor do Senhor, que ultrapassa e que supera todos os obstáculos, convivendo no mesmo espaço, no mesmo ambiente, debaixo da graça de Deus. Boas maneiras devem fazer parte do nosso dia a dia. Boas maneiras devem fazer parte do nosso dia a dia. As diferenças não são prejudiciais, mas a falta de respeito e até mesmo de boas maneiras no relacionamento familiar são. Então, cada ser é único. Eu lembro que a minha filha, isso há muito tempo atrás, antes da lei da palmada, bem antes, quando eu dava umas chineladas na Júlia, porque ela tinha feito arte, ela não chorava. Não chorava. Porque eu falava para ela o que meu pai falava para mim. Não quero ouvir choro. Ela não chorava. O Abner é chorão por natureza. Então, o Abner, ele chora só de você alterar a voz com ele. Até hoje ele é assim. Se ele chegar aqui e eu falar, menino, o que você está fazendo? Ele já fica mudo e o olho enche de água. Então isso me irritava muito. Porque quando eu corrigia a Júlia, ela chorava, ela não chorava. Quando eu ia corrigir o Abner, ele chorava e não parava de chorar. Aí a minha esposa um dia falou para mim, não adianta, você não está entendendo que ele é diferente dela? Ele é chorão. Então deixa o menino chorar. Então nós somos diferentes. Eu amo falar em público. Eu amo conversar aqui com os irmãos. A minha esposa, irmão, jamais você vai ver a Luciana gravar um vídeo, porque nós somos diferentes. Mas é exatamente essa diferença que promove o crescimento da família, porque naquilo em que a minha esposa tem dificuldade, certo? Eu a complemento. Naquilo que eu tenho dificuldade, ela me complementa. Nós complementamos os filhos nos complementam, Deus complementa tudo e o nome do Senhor é glorificado. Por isso que esse discurso de que, não, é tudo igual. Mentira, não é nada igual. Deus criou diferente. Direito igual, direito de salário igual, direito de entrar na faculdade igual. Acho que ninguém tem que ser preterido ou ser promovido por gênero, por raça, por cor, mas sim por competência. O meu desejo é que a minha filha seja admitida numa empresa por competência. Não é porque ela é mulher, mas por competência. Não é porque ela é afrodescendente, é por competência que as pessoas têm que ser admitidas. Tá certo? Nós somos diferentes. E essa diferença é exatamente a beleza, a maravilha da criação de Deus. Então, nosso comportamento dentro de casa é repetido e manifestado na sociedade. Filhos que não respeitam nem obedecem pai e mãe vão repetir esse comportamento destrutivo na escola e no trabalho e futuramente terão dificuldades de ensinar esses valores aos seus filhos. Então preste atenção. Um filho desobediente, ele terá dificuldade de ensinar obediência para os seus futuros filhos. Por quê? Porque nós só conseguimos ensinar aquilo que praticamos. Então, 3 perguntas aqui para você fazer para os seus alunos na sala de aula. Que tipo de filho você é para seus pais? E ela é para nós também, porque eu sou filho. Sou casado, sou pai, mas sou filho. Minha mãe já dorme com o Senhor, mas o meu pai, eu ainda tenho meu pai. Então, que tipo de filho nós temos sido? O que os seus pais diriam se você morresse agora, diante do caixão? Seria uma perda inestimável ou um alívio? Tamanho desarranjo familiar que você, como filho, causa na sua família. Irmão? Filhos rebeldes,
filhos violentos, tá certo? Então eu coloquei aqui 5 regras para viver em paz. Eu vou resumir, baixa em PDF, leva para a sala de aula, medita um pouquinho, ó. Aprenda a servir. Família é coletividade. Família é coletividade. E a função da coletividade é tornar a vida mais simples e mais fácil. Já imaginou eu sair para comprar pão, minha esposa já foi para o trabalho, então está eu e meus 2 filhos em casa. Eu ir lá e comprar um pão? Não, família é servir. Então toda vez que você pede para o filho, toda vez que o pai pede, filho, vai buscar pão, ele está pedindo para você servir a família. Filho, lava a louça de quem? Da família. Na família não tem esse negócio, eu só lavo o meu, eu só faço o meu. Não, a gente trabalha para a família, para servir, tá bom? Palavras nobres tornam o diálogo e o entendimento mais fácil, tá bom? Então, a regra aqui é faça, não adianta falar, repetir, falar de novo, faça. Aprende-se a servir servindo, aprende-se a amar, amando e assim por diante. Então, rancor, egoísmo, inveja, isso não serve na família, tá certo? Então, na família, palavras nobres, é enaltecer a qualidade das pessoas, é olhar os pontos positivos das pessoas, tá bom? Na família, as fraquezas dos outros devem ser amparadas. Então, não existe família 100%. Na família, a gente ampara as fraquezas dos outros, entendeu? Ninguém torce mais para nosso sucesso do que a família, tá certo? 4ª regra, controle seus impulsos e segure a língua. Família é o lugar que, por definição, nós nos permitimos ser nós mesmos. É comum que os membros transformem essa qualidade em defeito. Ele explica, ser nós mesmos é ótimo. Falar e fazer o que vem à cabeça é péssimo. Sabe aquela pessoa muito sincera na família, que fala o que vem na cabeça? Tenha cuidado, tá certo? Controle os impulsos e segure a língua. Por quê? Porque, principalmente na família, é melhor você tomar um tapa na cara de um desconhecido do que ouvir certas palavras de alguém do seu sangue, da sua família. 5ª regra, intensifique o que é bom e o que é necessário. A imensa maioria do diálogo entre casais, entre a família, é para a resolução de problemas ou conteúdos quase sempre negativos. O que é bom e nobre vai logo para o esquecimento. Então, celebre mais, comemore mais. Uma nota melhor na prova, comemore mais, celebre mais. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar a amizade, vamos celebrar a família, vamos nos alegrar mais. Que os pontos negativos não sejam abafados, eles sejam dialogados, resolvidos sim, mas que eles não se tornem o centro, o núcleo da família, tá certo? Que a alegria de Deus permeie a sua família. Por último, a Bíblia e a família. Então, irmãos, o nosso manual de família, ó, é a palavra de Deus. A Constituição está sendo mudada. Repito que novos arranjos familiares estão sendo aceitos pela sociedade brasileira. Repito que isso, a médio e longo prazo, terá efeitos na sociedade como um todo, como eu mostrei os exemplos do Japão, da China, tá certo? Que tem outras motivações, mas o efeito na sociedade é o mesmo. Mas a igreja deve permanecer com a palavra de Deus. Por isso, oriente os seus alunos, cuidado com o que estão assistindo. Irmãos, a Globo está doutrinando esta geração em todos os programas, inclusive nos programas jornalísticos, tá? Forçando a barra, colocando as coisas de uma maneira que não tenho como falar, a não ser de uma maneira forçada, tá bom? E nós temos que ter cuidado, senso crítico. Mas como nós teremos um senso crítico se a nossa visão espiritual e de mundo não estiver fundamentada na palavra de Deus? O grande movimento hoje da sociedade é
A Bíblia não pode ser usada como um livro de comportamento que estabelece padrões de comportamento de uma sociedade, mas para nós ela é o livro que estabelece a nossa norma de comportamento. Ah, mas vocês não podem mudar as coisas, porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas como cristão eu também sou eleitor. Como cristão eu também pago imposto. Então eu também tenho o direito de expor a minha opinião. E quer gostem ou não, a minha opinião está fundamentada nesse livrinho aqui, ó. Gostou? Amém. Não gostou? É assim que vai ser. A minha opinião não é fundamentada no que a televisão está ensinando. Não é fundamentada no que os especialistas estão ensinando, mas no que o Criador de todas as coisas estabeleceu. Ela é fundamentada na palavra. Amém? É na palavra. Então os nossos alunos precisam se fundamentar na palavra de Deus. Não podem faltar em nenhuma aula dessa. E não podem deixar de ler, de meditar nesse livro no seu dia a dia. Para quê? Para que eles não sejam presa fácil para o inimigo. E não fiquem acuados diante de uma sociedade que rasga a Bíblia, seus valores e princípios, e quer viver segundo as próprias regras. Vivam conforme quiserem viver, mas não tire o meu direito de viver de acordo com a palavra de Deus, sabendo de uma coisa, que lá na frente, os reflexos disso vão gerar transtornos sociais. Então, se a família é a célula máter da sociedade, a Bíblia é a base que fundamenta, especifica e sustenta a família. A sociedade não aceita a Bíblia como regra de fé e prática e por isso aprova e promove todo tipo de união, atendendo às demandas humanas e pecaminosas dos homens. O adolescente precisa entender que a família cristã não segue os moldes do mundo, que nenhuma autoridade é respeitada, os filhos fazem o que querem, os pais simplesmente se calam, ficam paralisados. O filho sábio ouve a repreensão do pai, pois sabe que quem ama educa, repreende, se necessário, até castiga, sem violência, tá certo? Mas castiga, mostra qual é o correto. O maior erro dessa geração é que os pais perderam o senso de ensinar aos seus filhos o que é consequência. E muitos pais estão pagando pelos erros dos filhos, porque não se pode mais corrigir os filhos. A Bíblia diz que quem ama corrige. O filho sábio não se deixa guiar pela TV nem pelas redes sociais, pois na hora dos problemas sabe que somente seus pais vão amparar, cuidar e proteger. Por isso a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20 e versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que esta aula sirva de edificação para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família e para os teus alunos. Assista, curta, compartilhe, comente, deixa aqui o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem na paz. Que Deus abençoe tua casa, teus alunos, tua família, teus negócios, teu ministério, a tua vida, a tua classe. Fique na paz e até o próximo domingo. Deus abençoe. Um abraço.